Fala, amigos do Resenha, beleza? Beleza? Eu sou o Xande. Eu sou o Vladimir. Antes de mais nada, deixa o like, compartilha o conteúdo, se inscreve aí no nosso canal e bora pra resenha. E aí, chefe? Nós vamos falar hoje. Vamos desenrolar o assunto. Um assunto que tá batendo aí, hein? Corinthians fora da Libertadores. O que isso representa? Roda a vinheta. De passagem, um time dando mais oportunidade no time, né? Então, chefe, na minha opinião, cara, o Corinthians fora da Libertadores, ele perde patrocinador, Com certeza. perde o dinheiro que a Conmebol disponibiliza para os times que vão para a Libertadores, até para a na pré-Libertadores, que já eles chamam de primeira fase, cada um dá o nome que quiser, mas a pré-Libertadores, o time já pega um bom dinheiro da Conmebol e ele perde principalmente a questão dele já ir para as oitavas de final da Copa do Brasil. Você falou coisas importantes aí. O lado financeiro, principalmente, é uma coisa que o Corinthians precisa muito, né? Verdade. Estando fora da Libertadores, deixar de receber, digamos, essas premiações financeiras, para o Corinthians seria muito importante. Porém, diga-se de passagem, o Corinthians merecia ir para a Libertadores? Claro que não. O Corinthians tem que se sentir satisfeito de não cair. Ele tem que se sentir satisfeito de não cair. Tudo bem, ele não merecia, mas ele chegou na situação de conseguir ir. Então vai. Então eu vejo que teve torcedores que enxergou o Corinthians na segunda divisão esse ano. Por quê? Porque o Corinthians quis mudar a sua maneira de jogar, quis mudar a sua tradição. O Corinthians é um time de pegada, de raça, e o Corinthians quis mudar a sua tradição. Eu acho legal querer mudar isso, né? Mas essa mudança, ela requer tempo. Que teve paciência, que o torcedor não tem. A gente pode ver, por exemplo, o trabalho que foi feito no Barcelona durante muito tempo, começando lá com o Cruyff. O resultado foi dar lá no Guardiola. Um pouco antes do Guardiola, né, com o Rijkaard, começou a aparecer os resultados desse futebol, né? Você mudar uma tradição dentro de um clube requer muito tempo, né? E o Corinthians tentou fazer isso de forma rápida, viu que não estava dando certo, e aí se despediu do Thiago Nunes, entrou o Mancini, que usando as suas pluses, a sua maneira de entender futebol, conseguiu tirar o Corinthians da condição de rebaixamento para um pressuposto De Libertadores. né? E aí não foi, mas chegou perto e conseguiu fazer com que o Corinthians voltasse a ser um time que emplacasse vitórias emblemáticas, né? Ganhou de 5-0 do Fluminense. Fazendo alguns jogos bons, não é pouquíssimos jogos não, ganhando o clássico, então isso é legal. Mas o Corinthians, na condição que estava, não merecia ir para a Libertadores. Isso é uma questão de merecimento, certo? Tem time jogando melhor que o Corinthians. O Atlético Paranaense está jogando melhor. O Santos está jogando melhor que o Corinthians. Então o Bragantino está jogando melhor. Sim. O Bragantino hoje tem a mesma pontuação que o Corinthians, 49 pontos. O Bragantino tem chance de ir para a Libertadores, tanto quanto o Corinthians tinha. O Corinthians ainda tem chance matemática, mas é muito difícil. Tem que torcer para um monte de coisa acontecer para ele ir. Muito provavelmente o Santos que vai. Sim. E o Santos, pelo ano que ele fez, pelo fato de ter chegado na final, eu acho que é o time que merece mais ir realmente. De repente vai ter um bom desempenho, mas a grande questão é, se você não vai para a Libertadores, você entra na Copa do Brasil desde o começo. E o começo da Copa do Brasil é um campeonato duro. Você pega times menores, times do interior do Brasil, são viagens longas, é desgastante, onera também o paulista, você joga o paulista e o brasileiro ali em paralelo. Você não tem uns reforços, porque se você é um jogador de renome, você quer ir num time que vai disputar Libertadores. Sim. Então, de repente, você fala, não vou pro Corinthians mais, porque o Corinthians não vai jogar Libertadores. Sim. Mas o Corinthians não merecia ir. O Corinthians perde muito com isso. Realmente. Antes de ter todas as premiações financeiras que ia ter, do que não ir
e ter que entrar numa Copa do Brasil desde o começo, não ter as premiações, mesmo que, ao meu ver, não ia fazer uma grande Libertadores. O Corinthians hoje é um time mediano, eu não acredito que vem contratações impactantes, aquelas contratações, melhor dizendo, que vem para somar, para apertar mesmo, para fazer uma Libertadores vitoriosa, não acredito, mas as premiações seriam bem-vindas ao Corinthians. Verdade. E teve um certo cidadão, com todo respeito, é um ótimo comentarista. ótimo comentarista aqui, ele falou um comentário, cara, na ESPN. A ESPN juntou com a Fox, tá? Aquele lance da Disney que comprou e tal, parece que a Fox vai acabar, vai ficar só a ESPN. E tava passando um programa que chama ESPN Debate. E o Fábio Sormani, que é um excelente comentarista, Bom comentarista. eu gosto dele, ele fez um comentário assim: o Corinthians e o São Caetano, a diferença entre Corinthians e São Caetano em relação à Libertadores é que o Corinthians chegou na final e ganhou, o São Caetano chegou na final e não ganhou. Sabe qual é a diferença do Corinthians com o São Caetano? É que o Corinthians, os dois fizeram uma final. Peraí. O Corinthians venceu, o São Caetano perdeu. Essa é a diferença. Que isso, não. O assunto é Libertadores, Pelo o amor de Corinthians Deus. não tem camisa. Olha, assim, eu acho que você não pode ficar muito atrelado quando você fala de futebol sobre coisas extracampo. Tradição é coisas extracampo. O que resolve é o campo. É no campo que se resolve. A França não tinha tradição em Copa do Mundo e hoje ela tem 2 Copas do Mundo. E provavelmente na próxima Copa ela vai ser candidata aqui. A Alemanha é tradicionalíssima na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo perdeu com o time asiático. Então tradição não entra em campo. O que entra em campo são jogadores competentes, técnicos competentes, trabalho. Isso entra em campo. E aí quando você fala de um clube como o Corinthians, que nós vamos é um clube que não precisa falar, o próprio nome fala por si só. Quando você fala de um clube como o Corinthians, não cabe esse tipo de comentário. Não cabe esse tipo de comentário. Não vou falar que ele desrespeitou a instituição, porque é uma convicção dele, cujo qual ele acredita, né? Mas o Corinthians é gigante, cara. O Corinthians é gigante. O Corinthians pode não ser um time tradicional na Libertadores, concordo. Mas se tradição entrasse em campo, a gente via aí o São Paulo não ficando 12 anos sem título, o Cruzeiro caindo e não subindo. Então, tradição não entra em campo. O que entra em campo é trabalho, o que entra em campo é vontade de vencer, é suor do jogador, é trabalho de uma comissão técnica. Isso entra em campo, isso faz você ganhar um campeonato. Trabalho de uma comissão técnica e uma saúde financeira, né? O São Caetano chegou na final da Libertadores por causa da saúde financeira da época. Teve um bom investimento da Consul, tinha muitos jogadores na época que foram para clubes maiores, teve jogador que foi até para a Europa, tinha o César lateral esquerdo, tinha o Adãozinho, o Esquerdinha, o Ademar, tinha um goleiro chamado Silvio. O time de São Caetano era bom porque a Consul estava investindo dinheiro, por isso que eles, tanto é que foi um time que deu um boom relâmpago ali, que ele chegou a ser campeão paulista, se não me engano o Muricy foi técnico. Ele chegou na final da Copa João Avelange, que na época era um brasileiro, que ele ia ganhar no Vasco lá no Januário, em São Januário. Aquele jogo que caiu um monte de gente, e depois adiou o jogo, aí foi pro Tuan, o Vasco ganhou em cima do São Caetano, mas tipo assim, o São Caetano marcou uma era, mas foi curtíssima. Foi coisa de 5 anos. Aí o São Caetano sumiu do cenário nacional. Dentro do estado de São Paulo, a gente ainda vê o São Caetano disputando a briga paulista, o paulista, mas no cenário de São Paulo. Em relação ao Brasil, o São Caetano sumiu. O cara que mora no Nordeste não sabe nem que existe no São Caetano. Mas ele comparar com o Corinthians, eu acho que ele deu uma diminuída na questão Corinthians. Eu acho que entrou um clubismo ali. Porque o Corinthians ele ganhou uma Libertadores. A Libertadores que o Corinthians ganhou foi a única vez que ele chegou numa semifinal e numa final, porque até então não tinha chego. Mas o Corinthians começou a olhar para a Libertadores desde quando o São Paulo ganhou. O São Paulo abriu os olhos da Libertadores para todos os clubes no futebol brasileiro. Ninguém, não vou falar ninguém, mas não era prioridade. Uma vez eu vi, se eu não me engano, o Neto falando.
que não era prioridade dos clubes brasileiros vencer a Libertadores. Os caras pouparam na Até mesmo Libertadores. porque tem campeonatos nacionais que pagam melhor que a Libertadores. A Copa do Brasil. Então, aí que tá. Então não era prioridade. Agora se tornou uma prioridade a partir do momento que um clube foi lá, ganhou e elevou o moral do clube perante essa região do mundo aqui, né? Perante ao mundo, né? Elevou o São Paulo. O São Paulo, porque o São Paulo ganhou Libertadores e foi lá e ganhou o Mundial dos dois times que era monstruoso na época. 12 vezes seguida. Então, e aí você fala assim, pô, realmente. É o trabalho a olhar. É o trabalho que fez o Tele se tornar Tele. A gente fala, não, a gente tem que olhar para esses campeonatos. E aí os demais times começaram a olhar. Mas você fazer uma comparação, primeiro, eu acho que, tipo assim, quando a gente vai comentar futebol, a gente tem que deixar um pouco o coração fora disso, porque a gente às vezes paga um preço pelo que fala. Você falar pro Corinthians não tem tradição, top, não tem tradição. Mas você comparar o Corinthians a um time que nem não tem tradição na Libertadores, não tem tradição no Brasileiro, não tem tradição em São Paulo, não tem tradição em nada, é complicado. Você menosprezou. Porque, tipo, o São Caetano, ele é um time que é o segundo time de quem mora em São Caetano. Se você pegar uma pessoa que mora em São Caetano e fala, eu torço pro São Paulo e São Caetano. Não vamos falar que não tem tradição em nada, mas não tem uma tradição no futebol brasileiro. Você não sabe dizer quantos títulos o São Caetano tem. É difícil. Isso aí sabe um cara que torce realmente pro São Caetano. Que é um ou outro. Agora, tipo assim, você comparar o Corinthians 33 milhões com o São Caetano, olha, sua irmã. Infelizmente, ali você foi infeliz. Ele falou, inclusive, que até o Flamengo não tinha tradição de Libertadores. É que não fala tradição nem tem campo. O Flamengo não tinha tradição, foi campeão. O Palmeiras não tinha tradição, foi campeão. Porque tá com a saúde financeira boa. É. E os times brasileiros que tiver com a saúde financeira acertada são candidatos a título da Libertadores. O Palmeiras é candidato a ganhar o próximo Libertadores. Sim. O Flamengo, idem. O Atlético Mineiro, que vem trazendo um Hulk, é candidato à próxima Libertadores. Sim. Mas você, por exemplo, hoje não consegue falar que o Santos é candidato a Libertadores. E o Santos chegou na final, Mas é um finalista. Libertadores. E você não fala. Porque não é tradição. É saúde financeira. É estrutura. Na época, o Corinthians ganhou, estava estruturado. Hoje não está. Mas pode ser que daqui a um tempo consiga acertar. Sim. Mas, Fábio Sormani, dessa vez você foi mal. A gente respeita. Mas não é porque a gente respeita quem tem que concordar, né? Fala o que você achou do nosso vídeo. Compartilhe o nosso conteúdo. Deixe seu like. Obrigado pela resenha. Resenha? Resenha, Nilson. Feel my hands, so anytime you stand me for your